O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta. Mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com a sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhes disse: Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. E Jesus crescia em sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar uns instantes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o Natal do Senhor, o tempo do Natal. E o Natal é uma festa tão importante na igreja que ela se estende por 8 dias. Celebramos o Natal, ou seja, o dia de Natal, durante 8 dias. Aquilo que chamamos de oitavas de Natal. Então, até o próximo domingo, vamos celebrar como que num dia só a festa do Santo Natal, o Natal do Senhor. E nessa oitava de Natal, nós encontramos algumas festas. Também a festa de alguns santos, como vamos celebrar, se hoje caísse num dia de semana, estaríamos celebrando o Santo Estevão, o primeiro mártir. Amanhã vamos celebrar São João. E por aí vai. Vamos celebrando na oitava de Natal algumas festas importantes. E hoje, logo após o dia de Natal, a igreja quer celebrar a Sagrada Família. Jesus, Maria e José. Esta família que é o modelo e exemplo para todas as famílias. Veja, a Sagrada Família é um grande mistério de Deus, porque ali
nós encontramos duas obras que Deus quis para nós. Em primeiro lugar, o matrimônio. Lá em Gênesis nós ouvimos Deus falar que não é bom que o homem esteja só, que se una a uma mulher e constitua uma nova família. E assim acontece na família de Nazaré. No entanto, uma ordem acima da natureza, sobrenatural, se encontra a Virgem Maria. Ela que é virgem, mas ao mesmo tempo é mãe. É chamada por Deus a ser mãe, por obra não de varão, mas do Espírito Santo. Então a Virgem Santíssima, totalmente consagrada a Deus, assim como também São José, porque faz votos de castidade. Portanto, ali a união matrimonial e ao mesmo tempo a consagração total a Deus. Assim é a família de Nazaré, esse grande mistério de Deus. Mas o que se aplica para nós, na nossa vida, esta festa da Sagrada Família? Nós ouvimos no Santo Evangelho o episódio em que Jesus, já com seus 12 anos de idade, um adolescente, e a sua família, que era uma família piedosa, uma família religiosa, por isso todos os anos iam até Jerusalém para celebrar a Páscoa. E vimos que neste ano a família foi até Jerusalém. Jesus, como adolescente, criança, já tinha o entendimento de que o seu pai é Deus, de que ele veio ao mundo para fazer a vontade do Pai. Veja que interessante. E quando os pais de Jesus voltam de Jerusalém, Jesus fica lá. Eles não percebem que Jesus fica lá. Talvez a gente pensasse assim, poxa, mas parece até que a Virgem Maria e São José, né, não cuidaram bem de Jesus, porque saíram sem ele. Como é que foi isso daí, né? Mas o que acontece? Havia duas caravanas. Uma caravana era a caravana dos homens. Uma outra caravana era de mulheres. A criança, ela poderia estar numa ou outra. A criança poderia estar na caravana dos homens ou das mulheres. Os pais poderiam optar. Então, provavelmente, o que aconteceu? José, quando não viu Jesus na caravana dos homens, pensou, deve estar lá com a Virgem Maria, deve estar com Maria, na caravana das mulheres. Né? E Maria, ao mesmo tempo, observando que ele não estava na caravana das mulheres, pensou, Jesus deve estar na caravana dos homens. Né? E quando eles deram conta, de fato, que não estava em nenhuma das caravanas, e isso já deve ter rolado um dia, passado um dia, um pouco mais, e aí resolveram voltar a Jerusalém. E quando voltaram a Jerusalém, já se passaram 3 dias. 3 dias na ausência de um filho de 12 anos. Olha, por isso quando a Virgem Maria chegou até Jerusalém e viu Jesus ali, menino, falando com os doutores da lei, ensinando, ouvindo os doutores, ela então diz a Jesus, meu filho, por que agistes assim? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Causou angústia, angustiaram os seus pais. Mas Jesus responde dizendo, por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa do meu pai? Jesus aqui mostra claramente que ele veio para fazer
a vontade do Pai. Veio de fato, e aqui ele mostra que Deus é o seu Pai, né? Deus é o seu Pai. E meus irmãos, o que nós tiramos em primeiro lugar desse evangelho que nós acabamos de ouvir? Logo após esse acontecimento, Jesus desce então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Olha só, a mãe de Jesus chegou lá e provavelmente, vamos embora, vamos para casa, vamos para Nazaré. Jesus obedeceu aos pais. Jesus sendo Deus, Jesus sendo o Senhor do universo, né? Onisciente, onipotente, obedece a duas criaturas, obedece a seus pais. E é exatamente sobre isso que nós queremos falar, sobre a obediência, sobre a educação dos pais aos filhos. E quando nós olhamos para a obediência de Jesus, nós entendemos claramente que Jesus obedece São José, obedece a Virgem Maria, porque eles eram tementes a Deus. Porque, na verdade, José e Maria obedeciam a Deus. E Jesus sabia que obedecer aos seus pais era obedecer a Deus Pai. E por isso Jesus era-lhes obediente. Meus irmãos, para que os pais sejam verdadeiramente educadores de seus filhos, é necessário que os pais temam a Deus. Nós respondíamos no Salmo: felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Feliz é a família, feliz são os pais, feliz é o casal que teme o Senhor e trilha os caminhos do Senhor. Porque saberão em tudo obedecer a Deus. E a autoridade dos pais será, em última instância, a autoridade de Deus. A autoridade de Deus. Por isso, um princípio básico para educar os filhos nos valores cristãos, educar os filhos na fé, faz-se necessário que esses pais, que você mãe, que você pai, de fato tenha vida de oração. Que dentro de casa haja oração, que os filhos vejam os pais rezarem, que os pais sejam alimentados pela graça de Deus através da oração, que os pais frequentem os sacramentos, busquem a comunhão, busquem a confissão, porque assim os pais terão coerência de vida. Os filhos observarão que aquilo que os pais acreditam é exatamente aquilo que os pais vivem. Veja, meus irmãos, o princípio para educar os filhos é temer a Deus, ter vida de fé, vida de oração, vida nos sacramentos. Para educar os filhos. E há uma mentalidade equivocada, muitas vezes hoje, dos pais não educarem de fato os filhos, porque querem que os filhos escolham aquilo que será melhor para eles, querem que os filhos possam ter a liberdade de escolher. Não. Os filhos, criança, adolescente, estão em formação. O pai precisa educar, a mãe precisa educar, a mãe precisa dizer não, o pai precisa dizer não. Precisa muitas vezes dizer, agora não,
você tem que esperar. Precisa muitas vezes corrigir, dizer o que é certo, dizer o que é errado, levar os filhos à igreja. Quão equivocado é um pai e uma mãe com um filho, uma criança que diz: ele não quer ir na igreja, então não vou levar. Não tem que querer, tem que levar. Agora, quando o filho for adolescente, quando se tornar adulto, aí não tem mais como. Aí não vai forçar, não tem como forçar. Porque já entende as coisas, a criança não. Então, você vai com o papai à igreja, você vai com a mamãe à igreja. Você vai aonde mamãe e papai quiser. Educar os filhos. Tem que educar. Não se pode deixar a educação dos filhos com o celular. Eu vou deixar aqui o celular para o meu filho, porque aí ele fica quietinho. Não dá trabalho. E aí não está com o filho, não educa o filho, não ensina o filho e deixa o aparelho celular educar. E deixa o videogame educar. E deixa a televisão educar. E deixa a escola educar. A escola, de fato, ela vai educar o filho, mas vai educar nas matérias de português, de matemática, de geografia, de ciências. Mas educar nos valores, na moral, educar o filho na fé, isso é obrigação dos pais. E os pais não podem deixar isso com outros, com os pais. Portanto, meus irmãos, educar os filhos, sobretudo na fé, transmitir os valores da fé. Mas para isso é necessário que os pais temam a Deus, vivam a fé, não é? Depois, uma outra coisa importante que nós observamos no Evangelho de hoje. Quando a Virgem Maria chega até Jerusalém, onde estava o menino, ela diz: teu pai e eu estávamos à tua procura. Veja, a Virgem Maria coloca José em primeiro lugar. Ele é o chefe da família. E os pais estão em consonância. O pai e a mãe estavam procurando o filho. Veja, o pai e a mãe precisam estar em consonância para educar o filho. Os pais precisam conversar sobre a educação do filho, como educar o filho, não é? Porque muitas vezes acontece, o pai quer educar de uma forma, a mãe quer educar de outra forma, e o filho fica confuso. A filha fica confusa, não sabe o que fazer, e às vezes escolhe uma parte. E isso gera briga, gera discórdia, aí acaba que o filho não obedece um, também não obedece o outro, e aí o pai se joga contra a mãe se joga contra o pai. Consonância para educar o filho e a filha. Papai e mamãe querem que você faça isso. Papai e mamãe querem que você siga esse caminho. Papai e mamãe não quer que você faça isso. Né? Mesmo que haja o mal da separação do casal, se há os filhos dessa união, é preciso que haja essa unidade na educação do filho. O pai e a mãe não podem se voltar um contra o outro, porque isso vai prejudicar demais a criança. É a criança que sofre por causa da rincha dos pais, por causa da briga dos pais. Educar os filhos, meus irmãos, educar os filhos. Que peçamos a intercessão da família de Nazaré sobre nossas famílias. Depois, um outro ponto muito importante. Se é obrigação dos pais educar os filhos,
é obrigação dos filhos honrar os pais. E isso nós vimos muito claramente na primeira leitura. E como nós deveríamos ler e meditar essa primeira leitura? Vamos perpassar por ela novamente. Olha o que diz Deus através desse livro do Eclesiástico. Quem honra o seu pai alcança o perdão dos pecados. Eis aí. Quem honra seu pai alcança o perdão e evita cometê-los, e será ouvido na oração cotidiana. Olha quantos bens Deus dá àquele que honra o pai. Perdoa os pecados, dá força para não cometê-los e ouve a oração do filho que honra o pai. Quem respeita a sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Quem honra o seu pai terá alegria com seus próprios filhos. E no dia em que orar, será atendido. Quem respeita o seu pai terá vida longa. E quem obedece ao pai é o consolo da mãe. Meu filho, ampara o teu pai na velhice, e não lhe causes desgosto enquanto ele vive. Não causar desgostos aos pais. Veja, o quão faz sofrer um pai e uma mãe quando vê um filho, uma filha, que não caminha pelos caminhos ensinados pelos pais. Como que isso causa desgosto e tristeza. Portanto, se você, filho, se você, filha, está caminhando nos caminhos que está dando desgosto aos seus pais, volte a trilhar os caminhos certos. Não dê desgosto a seu pai e sua mãe. Honra teu pai, honra tua mãe, mesmo que ele esteja perdendo a lucidez. Procura ser compreensivo para com ele. Quantos filhos abandonam os pais idosos? Quantos filhos abandonam os pais que já não podem fazer nada pelos filhos? Meus irmãos, isso não é cristão. Abandonar os pais idosos, quando de fato podemos cuidar, não é algo cristão. Porque nós sabemos que nossos pais perderam muitas noites conosco quando nós éramos crianças. E nós não queremos dedicar o nosso tempo aos nossos pais idosos, aos nossos pais enfermos. Honrar o nosso pai, honrar a nossa mãe. Não humilhes em nenhum dos dias de sua vida. Não humilhar o pai, não humilhar a mãe, porque está doente, porque está idosa, porque muitas vezes essa fase é difícil, porque o pai reclama, porque muitas vezes não tem paciência, é preciso ter uma paciência dobrada com os pais. Não humilhar, cuidar, ter carinho, pedir força a Deus para cuidar dos pais. E olha o que diz a palavra: a caridade feita a teu pai não será esquecida. Não será esquecida por Deus e nem pelos pais, mas servirá para reparar os teus pecados, e na justiça será para a tua edificação. Veja que graça. Se dedicamos o cuidado aos nossos pais, Deus não esquecerá disso. Nem os nossos pais se esquecerão. E por mais que possa parecer que nossos pais não mereçam, porque por muitas vezes também
Os pais abandonam os filhos na sua infância, os filhos na sua infância. Mas filhos, não façam a mesma coisa com os pais. Perdoem seus pais. Procurem cuidar deles no momento da velhice, no momento da doença. Deus reconhecerá essa caridade. Deus reconhecerá essa bondade. Que a Sagrada Família olhe por nós, olhe por nossa casa. Porque não há nada mais importante para nós do que a nossa família. Depois de Deus, vem a nossa família, vem a nossa casa, vem os nossos pais, os nossos filhos, a esposa, o esposo. Eis aí o que há de mais importante nessa terra para cada um de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.